Hoje sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre oceania, né? Características aí de localização, aspectos físicos, geologia da Oceania, né? Esse lugar do planeta que para nós brasileiros ele é bastante desconhecido, né? A gente quase não ouve falar da Oceania, né? Não aparece nos noticiários, né? Até para fazer turismo ali é bastante complicado. Então vamos lá. Primeira coisa, né? Oceania é um continente ou é um oceano, né? Se vocês olharem aí, ó, essa imagem de satélite, né? Aqui ela mostra Papua Nova Guiné, né, onde teoricamente termina a, aliás, né, a ilha de Papua, ela vai, ou ilha de Nova Guiné, agora eu não lembro o nome dela. Mas de qualquer forma, né, nessa ilha, metade dela é território da Indonésia, do lado esquerdo, né, e a metade do lado direito é Papua Nova Guiné, que seria o primeiro país da Oceania. Aqui embaixo ó, já dá para ver a Austrália, Nova Zelândia e algumas ilhas, né, que fazem parte dessa região do mundo aí chamada Oceania. É bastante complicado, tá? Diante da definição tradicional de continente, né, que é aquele pedaço gigantesco de terra cercado de água por todos os lados. A Austrália, teoricamente, ela seria o menor dos continentes, tá? Mas o continente da Oceania, né, ou essa região do mundo que a gente chama de Oceania, acho que assim é a melhor definição, ela é formada, né, pela Austrália e por essas dezenas, centenas de ilhas ao longo do Oceano Pacífico, né? Na verdade, o oceano é aquilo que vai dar, né, a ligação para todas essas ilhas. É um território do planeta que a gente demorou bastante para conhecer, né? Só mapas, os primeiros mapas dessa região mais precisos datam ali do século XVII, tá? É uma região que inicialmente ela foi explorada por holandeses, depois por franceses e por fim, né, como os ingleses adquiriram a grande supremacia nos mares do planeta, né, ela acabou, né, tendo várias ilhas, várias regiões sob domínio, sob controle do Reino Unido, né. Esse é um mapa antigo, ó, dá para ver aqui, ó, o nome antigo da Austrália era Nova Holanda, né? O que a gente chama de Nova Zelândia, né? Zelândia é um dos reinos lá, dos territórios dos Países Baixos, né? Netherlands, que fazem parte daquilo que a gente chama de Holanda, tá? Então, os holandeses eles chegaram aqui antes. Aqui é uma outra representação gráfica da Oceania, tá? É uma representação que mostra, né, a placa tectônica do Pacífico aqui em evidência. Tá? Aqui é um outro mapa, né, para a gente olhar a Oceania, né, mas assim, o oceano é sempre, né, o grande destaque aí, porque é ele que vai conectar os diferentes lugares, os diferentes povos. Eu vou pôr a minha carinha aqui, mas na verdade, né, embaixo de mim tem vários pontinhos aqui que são ilhas, né, onde viviam aí os povos polinésios. Aqui, ó, são os mapas de correntes marítimas, né, do Pacífico. É bem legal que os povos primitivos aqui dessa região eles aprenderam a usar muito bem essas correntes marítimas e eles navegavam, né? Com isso que eles conseguiram, né, até chegar no continente americano, né? Alguns registros genéticos, né, de presença aí de povos polinésios já na América do Sul. Então, que vai permitir
a ligação entre as diferentes terras, né, é o oceano. Esse mapa aqui ele mostra um pouquinho da expansão, né, dos processos migratórios aí da Ásia, né, depois para o sudeste da Ásia e por fim, né, para aquilo que a gente chama de Oceania, que seria, né, Austrália, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné e toda essa região aqui que é dividida em Micronésia, Melanésia e Polinésia. Então, vamos lá. Aqui é um mapa mais preciso, né, sobre essas divisões. Então, geralmente, quando a gente fala, né, de Oceania, aqui está a Austrália, né, aqui Nova Zelândia, né, numa região chamada de Australásia. Aqui no meio, a Melanésia, que vai começar aqui em Papua Nova Guiné e vai mais ou menos até Fiji. Do Equador para cima, né, só Kiribati, que está um pouquinho para baixo, a gente tem a Micronésia. E aqui, né, o famoso Triângulo da Polinésia, né, que começa ali no Havaí, Nova Zelândia e Ilha de Páscoa. Né? Todas as ilhas que estão aqui no meio são os povos, né, polinésios. Um pouquinho da história geológica. Né? Lembrem-se que a Terra estava toda junta e ela se separou, né, há alguns milhões de anos atrás. Né? Os continentes estavam juntos e aí num processo chamado de deriva continental, os alunos de segundo e terceiro ano já lembram mais disso, né? Essas terras elas começaram a se separar e percebam que um dos primeiros lugares aí da Pangeia, né, que já ficou bem distante, estava grudadinho ali na Antártida, era a Austrália, né? Essa região que hoje é a Austrália, ela se separa por primeiro, né? E vai ali no cantinho dela, né? Nas grandes terras do sul. Há alguns milhões de anos atrás, né? Quando o nível do mar era menor, Austrália, Nova Zelândia, Austrália, Papua Nova Guiné, a ilha da Tasmânia, né? E parte aqui, assim, ó, dessa península aqui da Indochina, elas estavam, né, acima do nível da água, né, porque estava tendo glaciação, né, a quantidade de água nos oceanos diminuiu, e com isso, né, existia uma ligação física, né, entre a Austrália e Nova Guiné, e entre a Austrália e a Tasmânia, né? Percebam que o formato do continente australiano era maior, né? Era o que se chamava, né, de continentes pré-existentes, né? Um nome que alguém deu ali, né, para um continente antigo, que chamava isso de Saul, né? E aqui era Sunda, tá? Hoje, né, o nível do mar subiu, então a Papua Nova Guiné e a Austrália e Tasmânia, né, elas estão separadinhas, né, cada uma na sua. Aqui é um pouquinho melhor para a gente entender, né? Aqui é a localização da placa de Sunda, né? Aqui é a placa da Austrália, tá? E como vocês conseguem perceber nessa imagem, ó, a Nova Zelândia, ela está bem numa região aqui, ó, de choque de placas, né? De placa do Pacífico e da placa da Austrália. Então, lá na Nova Zelândia vai ter bastante vulcões, terremotos, maremotos. Né? Lembre-se que toda essa região aqui é o famoso Círculo de Fogo, né? Faz parte aí do Círculo de Fogo do Pacífico. No caso da Austrália, percebam que a Austrália é tipo o Brasil, né? Tá bem estável, né? Em cima aí de uma placa tectônica, né? Bem no centro da placa tectônica. Então é um terreno mais antigo, né? Geologicamente bem mais velho. E aqui, ó, é a placa do Pacífico, né? Aqui eu coloquei um mapa, né, de placas tectônicas. Aqui está toda a placa do Pacífico, né?
das maiores placas tectônicas do planeta, né? Pega boa parte aí do Oceano Pacífico, né? Lembro que o Oceano Pacífico é 1/3 da superfície terrestre. E aqui, ó, vocês conseguem ver o famoso Círculo de Fogo do Pacífico, que aparece nas bordas aqui do oceano, das bordas da placa tectônica do Pacífico, onde ela vai se encontrar com outras placas tectônicas. E aqui, ó, tem uma curiosidade. Vocês estão vendo aqui onde está o Havaí, ó? O Havaí está nesse ponto aqui, nesse outro mapa aqui é mais fácil até de visualizar. Está bem no meio da placa tectônica. E aí tem uma pergunta, principalmente os alunos de terceiro ano deveriam fazer, né? O professor, o senhor mentiu pra gente, né? Ele sempre disse que vulcão, terremoto, todos esses fenômenos eles acontecem na borda das placas tectônicas, né? E aqui o Havaí, ó, ele está bem no centro da placa tectônica. Então, como que tem tectonismo no Havaí se ele está bem distante, né, das bordas da placa do Pacífico? O que explica isso é que a placa tectônica, né, ela não tem uma espessura igual em todos os seus pontos, né? No caso aqui do Havaí, é uma região onde a placa tectônica do Pacífico ela está mais fininha, né? E o Havaí, isso já está mapeado, né? Ele está bem no lugar onde tem uma pluma do manto, né? Uma corrente de convecção ascendente de magma, né? Que ao longo do tempo, né, ela foi perfurando a placa do Pacífico e como se fosse uma espécie de válvula, né, onde a pressão ali ela acaba sendo liberada. Não é uma pressão suficiente para rachar a placa do Pacífico e criar um rift, tá? Mas é uma pressão suficiente para furar, né, e gerar todo aquele vulcanismo intenso do Kilauea. Aqui são as ilhas, né, da Oceania. A gente vai encontrar na Oceania as ilhas continentais, né, por exemplo, Papua Nova Guiné está numa ilha continental, uma ilha que é ligada, né, ao continente. E no oceano vão aparecer as ilhas oceânicas, que são de dois tipos, né? As ilhas chamadas de ilhas altas e ilhas baixas, né? Ilhas altas são as ilhas de origem vulcânica, em onde você tem ali um vulcanismo acontecendo, tá? E as ilhas baixas geralmente envolvem sedimentos bioacumulados, né? O que a gente chama de recifes de coral que vão se acumulando, se aglomerando ali ao longo de muito tempo, né? Formando ilhas. Tomem cuidado com essa nomenclatura, porque a ilha alta não necessariamente é alta, né? E a ilha baixa não necessariamente é baixa, tá? O alto ou baixo tem a ver aí com a sua origem geológica, tá? Então aqui, por exemplo, né, um exemplo de ilha baixa, aqui um exemplo de ilha alta, e aqui uma região onde dá para ver as duas coisas, né? Uma ilha alta ao fundo, um vulcão aqui ao fundo, né? E um recife de coral, né? Algumas ilhas baixas aqui na frente. Algumas características, né, das ilhas vulcânicas. Geralmente as ilhas vulcânicas, né, ilhas altas, elas são habitáveis. Elas são habitáveis porque o solo geralmente é mais fértil, né, por conta da presença ali do derrame vulcânico, e tem presença aí de água subterrânea, né? Aqui tem um GIF mostrando um pouquinho da formação, né, de ilhas vulcânicas, tipo o arquipélago do Havaí, né? Tem ali, ó, nada mais é do que uma montanha submersa, né, formada a partir de origem vulcânica. As ilhas baixas, né, elas envolvem um processo de bioacumulação. Geralmente elas são pouco habitáveis porque o solo é muito arenoso, não é fértil e falta água doce, tá? Elas são geralmente formadas aí em áreas de recifes de coral
Eu coloquei aqui uma figurinha que mostra 3 tipos de recife de coral, né? Geralmente um lugar um pouquinho mais alto na superfície do mar. Tem aí o recife de costa ou de franja, o recife de barreira, que ele é mais pontual, né? E o recife aí de plataforma. Aqui, ó, tudo que está em vermelho nesse mapa são áreas de recifes coralígenos, tá? E existe um tipo de recife que se forma próximo de vulcões já extintos, né? O que vocês estão vendo aqui é o processo de formação de um negócio chamado atol, que está aqui embaixo. Então é um vulcão extinto, o cone vulcânico colapsa, então toda a ilha colapsa, e aí ao longo de muito tempo, né, vai se formando sobre o que sobrou, o que restou aí desse cone vulcânico, um recife de coral, né, de formato aí circular, que são os atóis. Por fim, né, esse daqui é um mapa físico da Oceania, né? Então, cada lugarzinho aqui, ó, no oceano, um pouquinho mais claro, a gente vai encontrar aí alguma ilha ou algum ponto, né, que passa acima da linha d'água, né, que acaba sendo importante. Mas assim, em volume de terra, né, Papua Nova Guiné, Austrália e Nova Zelândia são os territórios mais expressivos da Oceania. É isso, gente. Muito obrigado pela atenção de todos. Tchau, tchau.